Mari, laminação e plastificação são a mesma coisa? São coisas diferentes? Os materiais são diferentes? O acabamento é diferente? Qual que é a grande diferença entre esses dois processos que são muito famosos aí na área de papelaria? Então vamos lá. Plastificação é o processo que a gente fazia alguns anos atrás, alguns anos atrás, para plastificar documentos. Provavelmente em algum momento você já teve uma carteirinha de escola plastificada, ou seu CPF, cartão SUS, RG. A mamãe fazia muito isso, né? Recebia a carteirinha de escola, já ia lá e mandava plastificar, porque ela dava uma protegida naquele papel. Então, ao invés de proteger, de fazer uma camada, né, uma película plástica protetora, a plastificação também dava uma enrijecida nesse papel. Então, quando a mamãe ia lá e plastificava a carteirinha de escola em papel, ela ficava como se fosse um cartãozinho, porque ele dá essa finalidade, ele dá esse acabamento final de enrijecer aquele papel. Essa plastificação ela é feita também a quente, numa plastificadora, só que é utilizado o material Polacil. Ele que dá esse acabamento final como se fosse um cartãozinho mesmo, enrijece esse papel no final das contas. Por um outro lado, a laminação, que também é feita a quente, ela não dá esse acabamento final rígido, ela não enrijece o meu material. Ela simplesmente faz com que eu aplique uma camada plástica também, protetora também, só que bem fininha. Para esse processo de laminação, a gente pode usar o BOPP, que é esse daqui que eu estou te mostrando, e aí tem ele brilhoso, tem ele fosco, tem ele holográfico, com glitter, ou você pode usar o PETP, tá? Qualquer um dos dois, você faz esse processo de laminação e esse acabamento final é um acabamento mais maleável. Inclusive, a gente faz isso nas capas, justamente para dar esse acabamento com qualidade, para que ela fique protegida contra desbotamento, ela não vai amarelar. Se eu colocar um pouquinho de água aqui, por exemplo, deixa eu ver se tem aqui, ó. Se eu pingar um pouquinho de água nessa capa, ela não vai absorver, ela simplesmente vai, ó, deixar escapar. Por quê? Porque isso daqui é uma película plástica que faz com que essa capa, com que esse papel que eu utilizo na capa não absorva água. Se eu vier aqui e rabiscar ele com uma canetinha, por exemplo, não tem problema, como é um plástico, eu venho depois com um paninho com veja ou álcool e vai sair. Então o processo de laminação, apesar de ser um processo semelhante ao de plastificação, a gente usa um material diferente. Então na laminação geralmente a gente usa o BOPP e na plastificação o Polacil, e o acabamento final desse processo é completamente diferente também. Então, na parte das capas, na produção das capas dos nossos produtos, a gente usa a laminação, para a gente simplesmente dar essa camada, essa película plástica protetora nas nossas capas, mas ao mesmo tempo ela fica maleável para eu conseguir vir aqui e fazer a montagem desse produto. O Polacil, a plastificação não faz com que esse material fique maleável e por isso a gente não usa principalmente para esse tipo de capa, tá? Onde a gente precisa que o material esteja maleável para a gente fazer a montagem, beleza? Então eu espero que tenha ficado claro aí para você, na montagem dos seus produtos, do seu caderno, da sua agenda, você vai usar o processo de laminação e para o processo de laminação você vai usar principalmente aí o BOPP. E aí você vai escolher se ele vai ser fosco, brilhoso ou holográfico, mas é sempre esse tipo de material, ok? Um beijo, até o próximo vídeo.